Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Não vai ser um vlog, não completamente. Eu também tô com equipamento diferente, como vocês podem ter percebido pela qualidade. Só que eu também não tô adaptada a esse tipo de equipamento, vulgo câmera. Então assim, se alguma gafe for cometida, vocês me desculpem. É a pura inexperiência. Quem me acompanha viu que semana passada eu me formei, eu tive meu baile de formatura e foi muito legal, foi muito incrível. Seguem fotos do meu vestido / vídeos. E eu decidi vir falar um pouquinho com vocês sobre essa experiência, sobre no que eu me formei, sobre como eu escolhi essa formação e tudo mais. Pra quem não sabe, essa tagarela aqui se formou em Direito e eu sonho com esse curso desde os meus 9 anos de idade, quando meu pai estava assistindo TV, uma sessão do STF. Sentei do lado dele e perguntei o que estava acontecendo, ele me falou que eram juízes, que estavam debatendo um assunto sobre uma lei, que era algo importante. E eu botei na minha cabeça, com 9 anos de idade, que eu ia ser uma juíza também. E desde aquela época eu nunca tirei esse sonho da minha cabeça, eu fiz com que a minha vida se encaixasse nesse sonho, de certa forma, e escolhi também estudar numa universidade longe de casa. Então senta aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu já recebi essa pergunta, obviamente não de muitas pessoas, porque blogueira famosa não sou, de por que eu decidi sair da minha cidade e por que a PUC. Então, pra quem não sabe, eu sou de Chapecó, Santa Catarina. Não é uma cidade pequena, mas também não é uma metrópole como Curitiba, por exemplo. Tem universidades de direito aqui, universidades boas, mas eu sempre pensei que pra chegar onde eu quero, eu precisava de algo a mais. Foi então que a ideia começou a surgir na minha cabeça de estudar fora. Só que pra você passar numa universidade dessas, sempre pensei que só pessoas muito inteligentes passam. E eu sempre fui uma aluna muito dedicada, realmente assim, eu era excepcionalmente dedicada em todas as matérias. Inclusive, eu fazia até podcast pros meus amigos sobre os conteúdos antes das provas. E na faculdade continuei fazendo isso, em forma de chamadas de vídeo. Só que eu não era boa nas exatas. Isso sempre foi um problema pra mim. E eu pensava que até certo ponto isso não ia me atrapalhar, porque eu queria direito. Direito não tem matemática. Você se engana um pouquinho, mas depois a gente fala sobre isso. Pra você passar numa universidade, você faz um vestibular e você tem que saber matemática, você tem que saber física, você tem que saber química, tecnometria pra passar. Então assim, no meu primeiro ano do ensino médio, eu lembro até hoje que meu professor de história, numa conversa, chegou pra mim e pra minha mãe e perguntou em quais universidades eu tinha me inscrito pra fazer a prova. E eu comentei que nenhuma. E ele ficou louco comigo, falou, como assim, Letícia, você não se inscreveu? Você tem que se inscrever. Eu falei, mas professor, eu não sou boa nas matérias que precisa ser boa. Por exemplo, matemática, eu sou inteligente o suficiente. Ele me falou que eu tinha capacidade sim de passar na universidade que eu queria. Foi então que eu comecei, no primeiro ano do ensino médio, a trabalhar essa ideia na minha cabeça de ir pra fora. E começar realmente a acreditar que eu poderia fazer isso. Eu comecei prestando vestibular para algumas cidades que não eram em Chapecó, mas que já eram mais distantes, e pela minha surpresa, no primeiro ano eu passei em uma delas. E foi a partir daquilo então que eu comecei a sonhar mais alto do que eu tava sonhando. Que eu pensei, por que não tentar PUC? Por que não Curitiba? Mas você conhecia Curitiba, você já gostava da cidade? Não, eu nunca tinha ido pra lá. Mas eu conhecia o nome da universidade, que sempre foi pra mim uma universidade de renome. Então eu comecei a pesquisar sobre a taxa de aprovação na OAB, o ranqueamento da universidade, e realmente vi que a PUC era uma das referências no curso que eu queria. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria prestar o vestibular. E antes eu também preciso falar que, ai, nossa, Leite, mas foi tão fácil assim, você falou que queria fazer vestibular pra fora e seus pais foram de boa com isso. Não, claramente não. Uma menina de seus 14, 15 anos decidir que queria começar a prestar vestibular pra fora, não foi uma coisa fácil assim, principalmente do meu pai aceitar. Só que foram longos 3 anos de convencimento, literalmente, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, pra convencer o meu pai de que seria uma boa me deixar ir pra fora e que eu realmente teria mais oportunidade. Não dá pra negar, as universidades que tem na minha cidade são boas, mas as oportunidades que você tem numa cidade como Curitiba não dá pra comparar. Então, no meu terceiro ano do ensino médio, eu tentei PUC no meio do ano, mesmo antes de terminar, né, o colégio, e não passei. Eu fiquei bem frustrada na época, mas eu sabia que eu tinha mais uma chance. Então eu tentei novamente, em meio a um caos de paralisação de rodovia. Meu pai colocou um tanque de combustível atrás da carroceria da caminhonete, encheu
E a gente foi até Curitiba igual doidos. Não tinha um carro na pista porque tava tudo paralisado. E eu fui e eu fiz a prova. E eu passei. Foi um dos momentos mais felizes pra mim ter passado. E senti que eu era capaz de começar pelo menos a trajetória que eu tanto sonhei. No início, então, de 2019, eu me mudei. Fui morar sozinha num apartamento. Não era um apartamento, era um apertamento. Era bem pequenininho mesmo. E os primeiros meses foram bem difíceis. Eu tava sozinha, com 17 anos. Eu nem era maior de idade ainda. Em uma cidade totalmente desconhecida, com pessoas e uma cultura até totalmente diferente da minha. Quem conhece Curitiba não sabe que é diferente de um Chapecoense, por exemplo. A minha primeira semana na faculdade foi aterrorizante e a minha mãe até tava comigo na primeira semana. Eu chegava da aula e ela falava, nossa filha, e como foi? E eu, nossa mãe, foi super legal. E na verdade eu queria chorar por dentro, porque os professores aterrorizaram a turma. Mas eu pensei, de certa forma eles estão fazendo isso para que as pessoas que não têm tanta certeza do que querem saiam. Eu tenho certeza do que eu quero, então eu vou seguir em frente. E depois de um tempo de faculdade, eu conheci uma amiga de Florianópolis, também tava longe de casa, longe dos pais, sozinha, e nós viramos inseparáveis desde então. Ela me apresentou outras amigas que fez a faculdade e essas são as minhas amigas até hoje. Já fazem 5 anos. Qualquer coisa que eu precisei, elas estavam lá e eu também pra elas. Inclusive, graças a uma dessas amigas, eu conheci o Adriano. Voltando pro assunto da faculdade, desde que comecei o curso, eu sempre tive esse sentimento de que eu tinha que fazer por merecer. Primeiro, porque eu sabia que os meus pais estavam gastando horrores pra me manter em Curitiba, longe de casa. Sabia que também não era fácil emocionalmente pra eles, também não era fácil pra mim. Então eu quis fazer o dinheiro valer a pena. Eu comecei desde o primeiro período a fazer parte de grupos de estudo. Eu dedicava praticamente 100% do meu tempo à universidade. E posso dizer que foi assim por quase os 5 anos que eu tive. Sempre fui muito organizada, nunca deixava nada faltar, estudo pra prova, trabalhos, eu realmente me dedicava pra absolutamente tudo. E, inclusive no meu 9º período, eu passei na OAB antes de terminar a faculdade. Foi um período bem complicado, porque eu tava trabalhando como estagiário no gabinete, e por sinal eu amava muito. Eu tava fazendo meu TCC, tava estudando pra OAB e, ao meio tempo, eu tava com uma dor horrível no meu braço, que eu sinto até hoje, inclusive, porque eu literalmente sobrecarreguei o meu corpo. Eu estudei muito, muito mesmo. Valeu a pena. Eu passei e foi um alívio. Chorei de alegria, chorei de alívio, de felicidade. E a faculdade terminou. E daí você pode se perguntar, e agora, Letícia, você está fazendo o que da vida? Tá com a OAB na mão? Então, eu tô nos trâmites pra pegar a minha carteirinha e fazer o juramento, porque é bem burocrático, tá? Não acho que passou na OAB já sai ali com o número da sua inscrição, não é bem assim. Mas essa semana, inclusive, eu acho que eu já resolvi isso. Só que eu não quero advogar. Eu posso queimar minha língua falando isso, porque é sempre uma opção. Depois que você tem a OAB, você não vai deixar de ter, então ela vai estar ali. Precisando, serei advogada, porque eu sei ser advogada. Só que eu nunca quis focar na advocacia, porque eu sempre tive medo de abandonar o meu sonho da magistratura. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu literalmente tô fazendo pós-graduação, que é um cursinho pra magistratura, que eu preciso de 3 anos de atividade jurídica pra poder prestar a prova. Então, assim, nesse meio tempo, eu tô sendo blogueira, eu tô sendo youtuber, tô estudando copywriting, eu tô fazendo tudo o que eu quero fazer. E eu sigo me planejando pra conseguir alcançar o meu objetivo principal, que é a magistratura. De certa forma é um pouco frustrante, porque você sai da faculdade e você tá desempregado. Só que eu não tô empregada porque realmente eu não quero. Realmente eu não quero trabalhar com advocacia no momento. Eu quero tentar traçar a minha carreira pra magistratura. E eu acho que eu não tenho que ficar pensando, sabe, mas eu deveria... Não deveria. Tô fazendo o que é necessário. É difícil manter a minha cabeça alinhada 100% do tempo nisso. Porque de vez em quando eu surto, me acho inútil, acho que eu deveria estar divulgando que eu tô jogando os meus 5 anos de direito no lixo, eu tô jogando todas as minhas oportunidades fora, o que já joguei. Mas eu volto à sanidade e lembro do motivo que eu tô fazendo isso. Realmente eu não sei quantos anos eu vou levar pra passar. E não tenho como saber. Não é uma coisa que tá no meu controle. E não tem problema também. A gente vai esperar quanto tempo for necessário, estudar quanto for necessário pra passar, né, Pompom? Vem cá que você não vai fugir. Vem cá, né? Vamos estudar. E esse era o papo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, desse novo cenário, com o Romeuzinho dormindo. Pretendo fazer mais vídeos assim, conversando bastante com vocês, desabafando. Fingindo aqui, ó, que eu tô conversando com a minha amiga. Então, um beijo no coração e vou deixar vocês
com o resto dos vídeos da minha formatura, que foi muito incrível e eu amei demais. Beijão!